Mas eu quero te perguntar se hoje está meio exagerada a informalidade na televisão. Ô, Ilan, eu acho internet, que né, no YouTube. ela é exagerada quando ela não é autêntica. Quando o apresentador, o repórter, o influenciador, seja lá quem for, ele quer ser engraçado, ele quer ser divertido, ele quer ser o amigão da galera, só que você vê que aquilo não é autêntico. A pessoa tem que ser ela mesma. Se for ela mesma, se fizer sentido, se ela tiver... Eu acho que as pessoas, o público, seja no digital, seja no analógico, ele sente a autenticidade, ele sente verdade. Se aquilo for verdade, a pessoa gosta e aquilo... E a gente tem N casos hoje em dia de pessoas que são descontraídas, são divertidas, são engraçadas e que as pessoas adoram e conectam. Agora, quando é forçado, quando é quase uma tarefa profissional, eu tenho que ser engraçadinho, eu tenho que ser o descontraidão, o público sente. E aí é exagerado. Isso virou uma tendência, né? Dá pra dizer que, pelo menos, eu acho que no YouTube, é tão difícil hoje generalizar. No audiovisual, virou uma tendência a tentativa ou, eu acho que em alguns casos, a forçação para que tudo seja engraçado, tudo seja muito informal. Eu sinto falta um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de formalidade. Claro. Você acha que isso é um caminho que poderia ser corrigido ainda, Décio? Acho que sim, acho que sim. Eu espero que sim, que tenha. Porque a gente precisa de conteúdo de qualidade, né, Ilan? Precisa de conteúdo relevante também. Então, assim, precisa de diversão, precisa se adaptar às novas linguagens que as pessoas gostam, que as novas gerações principalmente gostam, mas precisa também de jornalismo, um pouquinho de jornalismo. Precisa de informação, precisa de qualidade, precisa de uma crítica mais afinada, mais refinada, mais bem informada. Isso aí sempre vai ser bem-vindo. E isso não é inimigo do conteúdo divertido. Agora, quando o conteúdo é tão leve, assim, que ele desmancha no ar, né, que não tem nada ali, e é só gracinha e eu acho, aí a coisa vai ficando muito sem graça, muito insípida e um pouco perigosa, porque você vai deixando de informar, as pessoas vão deixando de entender que o nosso papel, de todos nós na comunicação, embora seja o entretenimento, seja divertir, mas é também trazer informação de qualidade e reflexão, né? E o espectador que tire as suas próprias conclusões. Mas tem que trazer informação de qualidade e propostas de reflexão. Acho que isso, independentemente de ser engraçado, de ser leve, de ser divertido, de ser novo, de ser velho, de ser mais ou menos. Eu acho que isso é comunicação de qualidade. A minha crítica não é nem exatamente uma crítica ao que é leve, ao que é novo, ao que é divertido, ao que é engraçado. Não, isso é muitas vezes bem-vindo. A questão aí é a dose e o limite. Qual é o limite, Décio? Eu acho que, bom, assim, dentro da ética, o limite da ética, acho que tem... O humor, hoje em dia, passa por essa grande discussão no Brasil e no mundo, né? Até onde o humor pode ir? Isso, eu acho que quando o influenciador, ele mistura muito humor com jornalismo, humor com comunicação, e eu acho que, embora a gente odeie censura e não queira censura de maneira nenhuma, mas eu acho que as pessoas têm que se policiar porque tem limites, o limite ético. Você não pode cometer coisas antiéticas ou crimes, em certos casos, crimes em nome de uma piada. Aí eu acho que realmente não pode, não vale a pena e as pessoas têm que se policiar, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que estudar um pouco para entender esse tipo de coisa. O que você não pode fazer piada mais, sabe, de racismo, de machismo, de homofobia, apenas para citar alguns exemplos, mas enfim... Quando a gente começou, isso era meio normal, isso era normalizado, isso era ruim, sabe? A gente via isso acontecer nos ambientes diversos, não só na comunicação, nos ambientes, numa reunião, numa festa, encontro de amigos, isso era meio normal. Mas os tempos mudam, não pode mais ser normal. Tinha músicas que eram cantadas e que, às vezes até para criança, que hoje em dia não pode mais, não dá mais, sabe? Marchinha de carnaval, Marchinha de carnaval, que trazia referências racistas brabas, assim, complicadas. Homofóbicas e tal. Era muito comum, né? Muito comum, muito comum. Programas de humor, assim, que as pessoas eram... Bom, as pessoas negras completamente escondidas. E não faz muito tempo, né, Décio? Hoje, volta e meia, cai na nossa mão no Instagram cortes, por exemplo, do Cacete e Planeta.
dos Trapalhões. Sim. Que eram programas ótimos na sua época, gostava, né? De gente muito talentosa, gente muito capaz, diretores excelentes, atores excelentes. Mas hoje a gente assiste, a gente fala assim, gente, como é que isso foi pro ar? Né? Porque assim, eu nem tinha reparado que os tempos mudaram tanto assim, mas mudaram e melhoraram em muita coisa. Claro. Né? A gente evoluiu em muita coisa. Mas chega a ser assustador como era normalizado, como era tratado como piada, coisas que hoje são consideradas absolutamente inaceitáveis, né? Claro, são os costumes da sociedade que vão mudando, às vezes para bem, às vezes para mal, mas enfim, é uma barca em que está todo mundo junto. A gente não pode... Tem coisas que são ofensivas, que são crimes, não dá mais. Mas tem exagero, porque também quando a gente vê essas postagens, tem sempre um monte de comentário assim, isso é que era humor mesmo. Sim. O mundo tá chato. Agora tá cheio de mimimi. Dá pra ser assim uma coisa um pouco menos, uma coisa mais meio termo, ou você acha que tem que ser como é hoje? Eu acho que tem que ser um meio termo. A gente tem que sempre chegar o bom senso é que vai guiar a gente sempre através desses processos todos, né? Não é uma lei, não é a polícia, não é a censura, é o bom senso da própria sociedade. E eu acho que isso, inclusive, a gente vê no futebol, Ilan. Quando a gente era repórter de campo, cara, podia um monte de coisa que hoje em dia não pode mais. Um monte de coisa que podia. A gente quer, cara, algumas para bem, outras para péssimo. Por exemplo? Por exemplo, bom, vamos lá. Quando acabava o jogo, saia todo mundo correndo para dentro do campo. E dane-se. E com fio, porque antigamente não era sem fio, tinham fios de 200 metros e todo mundo correndo, aquela embolação e todo mundo se empurrando. Cara, não pode ser assim. Entrevistas nos vestiários, isso é bizarro, além de ser um incrível desrespeito com as jornalistas mulheres que saíram numa desvantagem ou eram expostas a entrar no vestiário com... E entravam, tá? Entravam e estavam lá. Você tem que correr atrás da notícia, o que você vai fazer? E aí uma repórter mulher, o problema era dela, sabe? O problema dela. Além de, nós também, era constrangedor pra todo mundo. Aquilo era uma coisa ridícula, gente. O cara vinha dar entrevista pra gente de toalha, né? Às vezes sem toalha. E passava um cara atrás pelado, assim. Todo mundo lá dentro, 20 câmeras, fotógrafos, os jogadores todos. Aquilo era ridículo, gente. Aquilo não pode acontecer. Aquilo, graças a Deus, acabou aquilo, sabe? Agora, eu acho que, por exemplo, no futebol de hoje, já o isolamento dos times também está indo longe demais. Aí você me pergunta, tem coisas que são exageradas? Acho que sim. E eu, por exemplo, nos meus tempos de Expresso da Bola, que foi uma série que eu fiz durante 9 anos no Sport TV e tal, no começo, eu ia para os times da Europa e podia tudo. E aí foi começando a não poder. E o futebol brasileiro veio meio copiando o futebol europeu, que eu acho que é exagerado. O futebol europeu trata o jogador como se ele fosse também um ser de cristal, sabe? Autoridade do Palácio de Buckingham, assim. Não pode falar no treino. Os caras estão treinando, já passei por isso. Não pode falar, mas não pode falar porque não perde a concentração. Aí para também, gente, sabe? Para também, não precisa disso, sabe? É exagerado e é mimar demais o jogador. E se você compara com o esporte profissional americano, o futebol europeu é muito mais fechado. Não pode nada, sabe? Então, no meu entender, cada um vai ter a sua opinião. No meu entender, é exagerado. O esporte profissional americano, que nada de braçada e que, não tem nada de amador, de tosco e tal, cara, é muito mais aberto. Você tem contato com o jogador, você tem dias que o time inteiro tá à disposição, até o público. Você vê um jogo da NBA, o público senta dentro da quadra, gente. Aquilo é uma várzea, mas funciona, é legal, entendeu? Não atrapalha em nada o jogo.